Clube do Livro de volta por aqui na TV Unicinos, também na Unicinos FM. O assunto de hoje é Neuromancer, do William Gibson. E Camila, agora a gente chama o professor para conversar conosco. Isso mesmo, mais uma vez a gente chama o professor Cláudio Zanini, nosso contumaz participante aqui do Clube do Livro, ele que é professor de letras da Unicinos, para falar um pouquinho aí mais sobre a obra Neuromancer. O William Gibson, ele é importante dentro de um contexto, do nosso contexto literário, literatura de língua inglesa ou escolas literárias de uma maneira geral, justamente por causa do cyberpunk, que nasceu, digamos assim, através do Neuromancer, né? O William Gibson, ele tem inúmeros méritos, a grande maioria deles, eu diria, por causa desse livro. Tudo que ele produziu depois do Neuromancer também seguiu uma temática voltada à informática, voltada à realidade virtual, voltada ao cyberspace, né, ao cyberespaço. Por sinal, o primeiro momento em que o mundo viu essa palavra sendo utilizada foi no livro Neuromancer. Hoje em dia, cyberspace é uma coisa que todo mundo comenta, todo mundo fala, a gente não vive sem ele. O William Gibson, antes de todo mundo ter computador em casa, ele já falava sobre isso. Com o Neuromancer, ele ganhou todos os prêmios possíveis e imaginários dentro da ficção científica e ele criou uma reputação muito grande, muito forte por causa do que ele nos apresenta no Neuromancer. Clube do Livro, então, por aqui, Neuromancer, do William Gibson. Agora a gente fala um pouquinho, então, sobre a história desse livro. O personagem principal é o Case, então, né? Ele é um hacker, é um cara que tá meio marginalizado, na verdade, né? Sem dinheiro. Drogado. Drogadito. Ainda não prostituído, felizmente, né? Mas enfim, né? Mas tá ali, né? naquela parada. E ele não consegue mais voltar pra Matrix. Ele é um cara que é um hacker que fazia roubos dentro da Matrix, que é um lugar, como a gente conhece do filme também, né? Um lugar virtual. E ele acaba roubando dos patrões dele, num caso que ele estava trabalhando. Passou a perna nos caras que contrataram ele, né? E ele, então, foi castigado. Ele não pode mais estar na Matrix porque o sistema dele acabou tendo um problema ali, então eles acabaram meio que sabotando o sujeito. O que acontece, então? Um tal de Armitage aparece e o convida para um trabalho. E o trabalho é na Matrix, ele tenta fazer com que o Case volte, então, àquela realidade virtual, consegue, consertar ele, digamos assim, e o conserta de uma outra forma também, né? Ele não pode mais se drogar. Ele dá um pâncreas novo. O que é um problema pro Case, né? Que ele gostava muito disso, na verdade, né? Então, é interessante falar que o Armitage mandou a Molly, né? Fazer esse primeiro contato com o Case, né? A Molly que tem umas lentes no lugar dos olhos. Eu achei isso muito louco. Ela aparece na capa do livro em português aqui, da edição brasileira. Se a Tassi puder mostrar pra câmera. Quem tá vendo na TV Unicinos agora pode conferir, então, ali, né? Porque a Molly tem, sob os olhos, ela tem lentes então, escurecidas, que aumentam a sua visão, né? Exatamente. E ela também Insets, tem aqui na versão inglesa, sempre tem insetos. E ela tem lâminas, tipo uns bisturis, né? Sob as unhas. Sabe o que eu achei interessante sobre as lentes? Parece o Google Glass. Porque ela tem como captar as imagens, ela tem um visor, tem um relógio que fica aparecendo ali o tempo todo. Tu vê os caras do Google copiando Não foram só eles, mas depois a gente vai entrar nisso ainda. Mas uma coisa também que é muito importante que fala o livro, né, cara, essa questão do avanço tecnológico também no arrumar as pessoas, né? Porque tinha gente que trocava braço, perna... O próprio Armitage, na verdade, né? A gente vai descobrir depois que o Armitage era um coronel, né? O nome do coronel é Willis Corto. E quando ele voltou da guerra, né, contra a Rússia, ele tava totalmente, desfacelado. Ele tinha perdido braço, perna, e ele foi todo reconstruído e ganhou uma nova memória também. Que seria esse Armitage. Por quem? Daqui a pouco a gente vai dizer quem é que colocou essa... E o interessante esse lance da Molly, né? Eu me lembro de uma hora que os caras perguntam pra ela, tá, mas como é que faz pra chorar? Eu cuspo, porque os caras passaram os caninhos pela boca e tal. Que loucura, cara. Mas isso aí que o Ricardo falou é bem interessante, né? Uma ciência aumenta essas possibilidades físicas, estéticas, cognitivas, no caso das memórias mesmo, né? Então, a superação das fragilidades do corpo. Então, que nem eu tava dizendo pra Tássia ali na redação, poxa, eles faziam um transplante de órgão como quem, sei lá, vai fazer
Ele tá numa maca lá e, ó, como é que eu te disse mesmo, hein, Tassi? Como vai colocar o mega hair? Vai numa Sabe o que eu achei interessante disso? Só que eles vão lá, pagam um super dinheiro, enfim, que e tem um congresso novo, exato. E aconteceu como acontece com a gente, foi depois de uma guerra. Sim. Com isso que eles tiveram toda a evolução para conseguir chegar ao ponto em que isso era natural. As pessoas passavam uma semana em um tanque, trocavam o que queriam, pagavam um preço razoável. Era caro, mas não era absurdamente caro, porque muitas pessoas tinham isso. E depois saíam como se aquilo fosse, sempre tivesse no corpo da pessoa. E ou é a criogenia também, né? Que também. É congelar os corpos, E a gente fala da longevidade que as pessoas podiam ter também, né? A morte já não era algo tão presente ou tão necessária, porque na verdade a pessoa podia viver muito mais. E até por isso... tinha 200 e poucos anos, não era? Não sei quantos anos ele tinha, não lembro. Ele falava a idade dele, eu não lembro agora, mas era uma idade bem avançada. Quem tinha era... Como é que é o nome? Julie. Ah, Julie, Tri-Julie. Uhum. Não. O Julie... Da primeira parte aqui. Sim. Que ele tinha muitos anos, cara. Ele tinha muitos anos. Sim. Era o que tinha sempre como serva de gengibre. Isso. Ele tinha muitos anos e depois a gente descobre que a família... E o gengibre é o segredo. Pois é. Tá aí, ó, galera. Anotem. Mas continuando então a história, né? O Case é contratado pra roubar a memória de um parceiro antigo dele, que é o Dixie Flatline, que no caso, né, do Ricardo e até a linha reta, né? Linha reta. E por quê? O Dixie Flatline já morreu, mas eles conseguiram conservar a memória dele. Mas tem a forma que eles conseguiram convencer o Case a fazer isso também, né? Que na cirurgia colocaram saquinhos com toxinas nele. Que podem tirar se tu não fizer isso, amigão, eu não vou te dar a toxina pra te reverter esse negócio, tu vai morrer. Só retomando... Não é morrer até, tipo, ele vai ficar com bastante dano e além disso ele não consegue acessar a Matrix de novo. Eles tinham um data limite dele. É Julius Dean, esse é o nome. Isso. Tinha 135 anos de idade e o metabolismo dele é sempre alterado lá por alguns hormônios e tal. E ele lutava, assim, contra o envelhecimento. Outra coisa que a gente não falou também é um personagem importante que é a namorada, né, do Case. A Linda, que no começo, né, tipo, meio que incute na cabeça do Case que ele tá sendo perseguido e tal. Isso já causa toda uma conturbação no começo e depois ela acaba, né, sendo morta por quem? Vai saber depois ainda, né? Vai saber bem depois. Porque é muito curioso nesse livro, porque as coisas elas não são tão claras também. Então, às vezes, tu vê, por exemplo, a Linda no começo, e tu pensa, bom, ela morreu, mas depois ela reaparece. Mas será que ela realmente tinha morrido? Ou ela morreu mesmo e é só uma projeção? Porque a Matrix trabalha muito com projeções também, né? Projeções, quem faz, inclusive, muitas projeções é o Riviera, né? Que ele tem esse poder, né? Ele tem o poder de mostrar os sonhos dele através de hologramas pros outros. Então, ele faz, tipo, um show um dia... mostrando um sonho que ele teve, um momento em que ele estava pensando e também várias outras coisas. Ele faz uma projeção de uma cena de sexo com a Molly, né? O que deixa o Casey um tanto quanto irritadinho. Porque o Casey, e a Molly também. Ele acaba ficando com a Molly também no começo do livro. Logo no começo do livro, quando eles se conhecem também. Cara, isso era quase um romance e tal. Eu tô assim, o Casey vai ficar com a Molly no final, cara. Sabe que eu nunca pensei que ia rolar... Claro que não rola aqui um romance tradicional. Uma cartinha, estou apaixonado por você. Estou apaixonado, eu te amo, água com açúcar. Nada disso, pessoal. Alô, isso é ficção científica, então aqui as coisas são muito, né? E é cyberpunk. Eu nunca pensei que ia rolar né? Um caso de amor. Um certo sentimento. Mas essa aí tá parte para as donas de casa, né? Tipo, pra ler ali, curtir um romance e tal. Isso, Ricardo. Sai desses... Como assim, pras donas de casa? Que gosta da novela das 6, que tem romancezinho e tal. Olha, eu falei pras donas de casa. Eu falei pras donas de casa que gostam da novela das 6. Não foi que todas gostam. Vocês que estão colocando pra eu conheço muitas pessoas que não são donas de casa. Pra você com o livro? Vamos seguir. Até porque quando eles estão fazendo esse trabalho de extração, né, da memória, eles também fazem... tem outro grupo que é o Phantom... Panther Moderns, que eles fazem todo um lance do lado, assim, sabe? O famoso Panteras Modernas. Também. Pra gente, né, Ricardo? Foi traduzido. Foi. Ok. Que eles fazem todo esse trabalho também de meio que... Olha, a gente tá fazendo toda uma revolução aqui desse lado para que as pessoas não observem que tem outro grupo roubando, né, essa memória. E eles, no fim das contas,
consegue, né, roubar a memória do... Não sei como é que está no teu livro, mas pelo menos no que a gente leu, eles são tecnofetistas, esses caras. E nihilistas. Eu adorei esse nome. Uma parte que eu gosto muito do livro também é a parte que tem aquele system, não sei se é assim que é o de vocês, que o Case ele entra na cabeça de uma outra pessoa e pode ver o sentimento, pode sentir o que a pessoa está sentindo, pode ver o que ela está vendo, só que não consegue se comunicar com ela. Sim, então, pessoa consegue, falando normalmente, ele escuta, mas ele não tem como falar. E ele entra nisso num momento, pela SimCity na mole, não entra? Sim. Tanto pra chegar lá no negócio, né? Foi quando ela se machuca? Na perna? Acho que é. Sim, ele entra uma vez antes pra testar e depois, quando ela machuca a perna, é ele que tá guiando ela pros lugares. Sim, então ela fica falando, né? Ela começa a falar. Sim. Case, começa a parece que ela tem um ponto no ouvido e tá falando, mas na real ele tá... Já pensou isso? É muito doido, né? Tu ter essa possibilidade, sei lá, de sentir a dor de uma pessoa... Pois é, aqui eu começo a fazer algumas menções a filmes também, né? Porque muitos filmes eles pegam várias ideias do Neuromancer e às vezes nem tão óbvias. Essa ideia, por exemplo, do Simstein, que a pessoa sente o que a outra pessoa sente e vê o que ela vê, que era o Sr. John Malkovich. É a ideia, basicamente, né, do cara que entra na mente de outra pessoa, pode, no caso dela, ela pode mexer nela, pode fazer algumas coisas ali, mas é bem limitado. No Neuromancer não tem como fazer isso, né? Mas é basicamente uma ideia que pega aqui do Neuromancer. Que é o John Malkovich, filme com... Trabalhada de forma mais psicológica, no caso do filme, né? Exatamente. Então é um outro paralelo que dá pra fazer com as histórias do Neuromancer. Não existe ainda uma adaptação cinematográfica do Neuromancer, mas existem várias ideias que vão surgindo em alguns filmes que a gente pode ir dizendo aqui durante o programa. Vamos fazer um intervalo aqui agora, rápido, e depois a gente continua contando a história do Neuromancer aqui no Clube do Livro.